Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna. Vamos nós aqui para mais uma aulinha de história, a melhor matéria com toda certeza, você já sabe disso. Meu aluno, nós vamos agora falar sobre as civilizações antigas. Isso mesmo, vamos falar das grandes civilizações. Nós vamos discutir aí, né, nessa aula e na próxima, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. Ficou aquele momento em que caiu uma questãozinha no seu Enem sobre uma dessas civilizações. Como eu não sei qual vai cair, eu vou ter que trabalhar as 4 grandes civilizações com vocês, tá bom? Vamos começar então pelo Egito. Mas antes de falar do Egito propriamente dito, eu preciso que você aqui preste muita atenção no que eu vou te falar, tá bom, meu aluno? Todas as grandes civilizações, meu aluno, elas se formaram, elas começaram ao redor, às margens de grandes rios. Você vai ver que na maioria dessas civilizações, eu vou falar o nome de um rio, porque esse rio vai servir de referência para que essas civilizações elas começassem, tá bom? Começando pelo Egito. Eu quero que você entenda, né, que assim que o homem ele começa a migrar pelo mundo afora em busca de comida, naquele período lá, né, em que a gente passa do período paleolítico para o neolítico, né, idade da pedra lascada para a idade da pedra polida. Você já viu isso comigo lá atrás? Ele começa a andar em busca de comida. Ele assume a sua forma erecta e vai andando. Ele é nômade. Onde tem comida, ele para. Mas eu quero destacar as mulheres. Você há de ouvir comigo que as mulheres, no momento em que ela estava em gestação, ou amamentando, lactação, a sua locomoção é mais lenta, é mais complicada. Essa mulher, então, ficava embaixo de uma grande árvore, enquanto os homens iam buscar o quê? Comida, caçava. Essa mulher então comia, esperando lá, né, ela ter o filho, ou amamentando, sua locomoção bem difícil, comia o fruto, cuspia a semente no chão, essa semente daqui a uma semana começava a germinar. Essa mulher olhava aqui para aquela semente que germinou e começava então a observar que os animais saíam do meio do mato para buscar restos de comida que ela jogava ao redor dela. Ela começava então a fazer uma espécie de gaiola, de armadilha e dominava esse animal. Então, o que eu quero que você entenda? E as mulheres, então, passam a domesticar a natureza, domesticar os animais. E nessas idas e vindas, um grupo de homens, próximo a um delta, olha, o delta de um rio, chamado Rio Nilo, ali eles encontram comida e abundância e resolvem se fixar. Começava o que a gente chama da civilização antiga egípcia. Claro que eu vou me ater aqui àquilo que é mais importante para o seu Enem. Você não vai ficar decorando todos os faraós, isso não vai cobrar. Eu não quero isso de você, mas eu quero que você entenda o contexto histórico comigo, meu aluno. Estes homens e mulheres, então, à margem do rio Nilo, começavam a sua civilização. E eu quero que você entenda que o rio ele tem uma mágica para eles. Porque o rio, de certa em certa quantidade de luas, eles tinham suas enchentes e suas vazantes. Imagine que ele está no seu curso normal e, de repente, daqui a X luas, como eles contavam, esse rio aumentava suas margens. Ficava um certo tempo com as suas margens ampliadas de água. Quando esse rio voltava ao curso normal, claro que todo aquele humus, animais mortos, etc., decomposições, fazia com que essas margens ficassem o quê? Férteis. Esses homens, então, que já dominavam a natureza, começavam, então, ali um dos maiores complexos hidráulicos da história, que é a civilização egípcia. Eu quero que você entenda isso. Mas o que mais interessa do ponto de vista político, meu aluno, para entender o nosso Enem, é como que se comportou o que a gente chama de Antigo Egito. Nós tivemos o Antigo Egito, o Médio Egito e o Novo Egito. É assim que o Enem vem cobrando essa divisão. Então, vamos lá. No Antigo Egito, o que eu preciso saber para o meu Enem, aluno? O Enem, o que eu preciso saber? Antigo Egito, Antigo Império, o nome que você der. Eu quero apenas uma coisa. Acompanhe o que está aí na sua tela, mas olhe para mim. Eu quero que você entenda que o faraó, quem é esse faraó? Não sabemos como, mas existiam 2 Egitos. O Alto Egito e o Baixo Egito. Só precisa saber disso, tá, meu aluno? Baixo Egito e Alto Egito. Não sabemos por qual motivo o Alto Egito e o Baixo Egito acabaram se fundindo. E como sabíamos que existia o Alto Egito e o Baixo Egito? Pelos símbolos encontrados. Símbolo de serpente, símbolo de águia. A ideia, então, que eram 2 reinos, que em um momento qualquer da história eles acabam se fundindo.
Se é por casamento, conflito, a gente não sabe, mas o que eram dois reinos se fundem em um reino só. Uma coroa só, com dois símbolos, etc. Você não vai ficar decorando Amenófis, não é isso que eu quero que você entenda, mas se tornou um só. E o que eu quero que você entenda é que a característica principal desse antigo império, desse antigo Egito, é que o faraó, ele é o próprio Deus na Terra. Como assim, pessoal? Característica central para você não errar. Faraó é divino. Esse faraó, esse rei é Deus vivo. É assim que a população acreditava. E por que a população acreditava nessa divindade suprema? Porque quando o povo olhava para as águas do rio Nilo, que de X em X luas ia e voltava por suas margens, só poderia ser uma coisa sagrada. Era obra do faraó. E esse faraó, meu aluno, como ele é próprio Deus, característica marcante do Antigo Egito, não aparecia para qualquer um. Claro que não. Pessoas nasceram, morreram sem conhecer o faraó. E é neste momento, no Antigo Império, que nós temos a construção das grandes pirâmides. O professor tem que decorar a Quiser, a Kelps, Miquerino. Não decora nomes. Até porque se o Enem quiser cobrar de você, ele vai te dar esses nomes. Eu quero que você entenda que essas grandes construções, elas têm um porquê. Ou vários porquês. Mas o principal para a nossa aula de hoje é entender que essas pirâmides demonstram o poder do faraó. Quanto mais bela, quanto mais esplêndida, quanto maior essa pirâmide, maior é o poder deste faraó. Daí que ele demonstra o seu poderio para os seus súditos. Então, do antigo império, meu aluno, eu quero que você entenda que o faraó é um Deus vivo, capaz de trazer e levar as águas do rio Nilo quando ele bem entende. Por isso o povo teme. Essas obras faraônicas é para mostrar o poder que ele tem. Só, meu aluno, é claro que do antigo Egito, o antigo império, a gente passa para o médio, e essa transição precisa que você entenda. E da onde vem essa transição? O faraó é um deus, claro. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Por ele ser Deus, ele não poderia casar com uma mulher qualquer. Tinha que casar com a mesma linhagem de sangue, preferencialmente com a sua irmã. Só que ele poderia ter várias mulheres, mas o casamento, o herdeiro vinha do casamento dele com a própria irmã. E é obviamente que desse casamento, os filhos, eles não nasciam saudáveis pelos fatores que você aprende lá na biologia, questão de sangue, etc. Não sou professor de biologia, não, hein? Mas a gente sabe que vai dar errado. Esses faraós, então, esses herdeiros, eles não vão ter capacidade para se governar e nem governar ninguém. Daí a gente entra num momento de transição, de crise, passando para o Médio Império. E no Médio Império, professor, o que eu preciso saber? Que o faraó, ele cai um pouquinho de pedestral. Sim. Agora, ele não é mais Deus vivo. Ele é representante de Deus. Se ele é representante de Deus, essa é a característica mais importante. E aí, é nesse período, pessoal, que a gente começa o grande comércio. O comércio do Egito com várias nações, começa uma expansão, só que essa expansão vai acabar ocasionando o quê? Algumas invasões, principalmente de quem? Dos Ixos, um povo que conhecia o carro de guerra. Credo, professor, carro de guerra nada mais nada menos do que a roda no eixo. Professor, não entendi não. Isso era uma carroça puxada por um cavalo. Tá, e daí? O que é isso? Acontece que antes o Egito era protegido. Floresta, rio, era um delta. Agora não. Nessa segunda fase é uma expansão. Nessa expansão, as invasões vão ocorrer. Entre os invasores, os Ixos, povos vindos de regiões, por terem um carro de guerra, a roda no eixo, uma carroça puxada por um cavalo, o homem ficava em pé em cima dessa carroça, com a sua lança. Assim que adentrava o Egito, ele não precisava descer para guerrear. Ele, de cima mesmo da carroça, dominava os egípcios. Conflitos. Então, essa fase também é uma fase conturbada, uma fase complicada, que não vamos deixar de ter herdeiros. Passando, então, para a visão do Enem, para o novo império. Hoje nós vamos ter a expulsão desses Ixos, e é evidente, pessoal, uma característica marcante do faraó. Ele passa a ser o conquistador. Ele vai ampliando ainda mais as suas fronteiras, o que é óbvio, evidente, que vai levar à queda do que a gente chama desse Império Egípcio. Tá? Essa ideia desse império, ele acaba caindo nessa última fase, porque ele, por ser conquistador, é o faraó que está na frente das batalhas. É ele que está guerreando. É ele que está lutando. Olha como é que essas características mudam.
E é claro que o meu Enem pode cobrar o quê, professor, de mim? Pode cobrar a questão da sociedade. Você não vai ficar decorando todo mundo, mas você sabe que tem os sacerdotes, aqueles muito mais próximos dos faraós. Você tem os escribas, aqueles que faziam as leis, cobravam os impostos. O Enem vai trazer isso tudo para você. Você precisa saber do contexto histórico, tá? Claro, você não vai ficar decorando tudo, pessoal, pelo amor de Deus, não. Tem escravos? Eu tenho escravos. Claro que eu tenho. Tem artesãos? Tem. Então, sobre a sociedade, o que você vai ter que lembrar, meu aluno? Há escravos? Há escravos, mas ele não é a base da economia, tá ok? Cuidado! Eu tenho aqui, como base da economia, trabalhando ali, os chamados camponeses. Escravo eu vou ter para fazer obras. Eu tenho escravos, mas não é o que sustenta. Cuidado com isso, tá? Não é o que sustenta. O que vai ser a base escravista vai ser lá em Roma, lá em Grécia. Aqui não. Egito, não. Eu tenho escravo, mas a base é a base camponesa. E algumas curiosidades que o Enem pode trazer para você, mas aí vai trazer em forma de charge, de texto, vai ficar tranquilo, é saber sobre a questão que, graças à questão da medicina, junto com a religião, você vai ter o que se chama de mumificação. Cuidado, meu aluno. Os egípcios acreditavam no que a gente chama de ressurreição, em que o indivíduo poderia voltar assim que ele morresse, poderia voltar a qualquer momento para o mesmo corpo. Cuidado, não é reencarnação, é ressurreição, tá ok? Por isso, a conservação do corpo do indivíduo. Uma técnica cara. Cuidado, não eram todos os faraós que iriam ser ou que foram mumificados, por ser realmente muito caro, isso também é uma questão de status social. Lógico, é evidente. Portanto, a mumificação, a ideia de conservar o corpo para que a alma pudesse voltar quando bem entendesse, vai fazer com que os egípcios eles não tivessem medo dos mortos, se aproximassem muito dos corpos desses mortos, que vai ser totalmente diferente da Mesopotâmia, que já já eu vou falar para vocês. Então, essa ideia cultural de eu trazer a questão da mumificação, ela vem da própria medicina, junto com a religião. Eu também vou destacar, pessoal, para vocês também, a ideia da mastaba. Mastaba era um local secreto dentro da pirâmide, onde só quem a fez sabia onde tinha uma passagem secreta, onde eu pudesse guardar ouro, prata, né, bronze, o que fosse de valor. Eu vou destacar a questão que é uma evolução do que você chama de engenharia. Olha que loucura, o indivíduo tinha isso. Então, estamos falando de uma civilização riquíssima para a época. Religião, professor, politeísta, antropomosófica. Que palavrão é esse, professor? Eles acreditavam na questão do homem com o animal, dessa mistura. Eu preciso decorar todos aqueles deuses, professor? Não, claro que não, ele nem vai trazer essa ideia para você. Mas isso faz parte da cultura, da religião, da ideia dos egípcios. Tá bom, meu aluno? É só isso que eu preciso saber, professor? Não. Paralelamente à questão da sociedade egípcia, nós vamos ter quem? A Mesopotâmia, que a gente vai chamar como berço da civilização. Eu só preciso que você entenda, olha para este mapinha aí, tá olhando? Tá vendo essa meia-lua? Essa meia-lua crescente, no seu Enem vai cair com o nome de crescente fértil. É justamente ali que vão surgir as grandes civilizações, pessoal. É justamente nesse crescente que você tem as grandes civilizações que vão agora sim desenvolver o que a gente chama de agricultura. E é justamente aí que surge a terra entre rios, que quer dizer Mesopotâmia, terra entre rios, ou região entre rios. Tá, o que eu vou levar para a minha prova, professor? O que eu tenho que entender dessas duas civilizações? Lembrando que a uma ou outra vai cair para você, são as duas, tá? Povo em busca de comida, vai chegar para essa região e ali vão fazer o que a gente chama de ocupação. Primeira grande diferença. Enquanto no Egito você valoriza o homem, tanto é que você o mumifica, o homem pode voltar a qualquer momento no mesmo corpo, aí não. Na região da chamada Grande Rio, ou seja, terra entre rios, eu vou dar valor às cidades. Enquanto no Egito eu tenho a valorização do homem, aí na Mesopotâmia, na terra entre rios, eu valorizo as cidades. E é claro que entre todas as cidades, tá, você vai ter se destacando uma ou outra.
Obviamente, uma ou outra, tá? E quando você tem cidades que vão se destacando, você tem conflitos. E esses conflitos vão marcar a história da Mesopotâmia. Claro, claro que vão marcar a história da Mesopotâmia. Então, quando você vê que essas cidades elas brigam entre elas, alguém vai se destacar. Enquanto no Egito se destacam homens, aqui se destacam cidades. E entre todas, você vai ter lá acadianos, sumérios, amoritas. Vamos destacar a Babilônia. Tanto é que se todas as cidades, quem mais destacou a Babilônia, nós vamos estudar então os dois impérios babilônicos. E eu vou destacar o primeiro império babilônico na mão de Hammurabi. Gente, o que eu vou destacar de Hammurabi não é você ficar decorando este nome, não. É que ali você vai ter o primeiro código de leis, né? O código de leis que a gente tem na história que vai tentar falar de justiça. Nesse código de babilônico, o código Hammurabi, você já deve ter ouvido falar daquela frase, olho por olho, dente por dente. Já ouviu falar nisso? Também conhecido como código de talião. Talião quer dizer tal qual. O seu castigo será de acordo com o seu delito. Por isso, então, que os amoritas, os babilônicos, vão criar esse código, chamado Código de Hammurabi, devido ao primeiro rei babilônico de Hammurabi. Esse código de Hammurabi, esse código babilônico, né, esse olho por olho, dente por dente, vai dizer que o que você vai receber como castigo vai estar sempre atrelado ao delito, aquilo que você cometeu. Né? E isso aí, você sabe muito bem que para muitos até existem até hoje. Né? Acompanhe aí na sua tela aí, ó, que ele vai falar. Ó, vai falar aí de um construtor, não é verdade? Se esse construtor constrói uma casa e a casa cai na cabeça de alguém, há uma punição para esse construtor, que é a pena de morte. Então, é uma lei bem severa. É isso que vai predominar na Babilônia durante muito tempo. Só que, é claro, como as cidades elas vão se sobressaindo uma outra, esse primeiro império vai cair o quê? Por terra. E aí, então, a gente vai entrar no segundo império da Babilônica, que pode ser que seu Enem cobre esse segundo império. E aí nós vamos destacar o Nabucodonosor. Que nome bonito, professor? É esse nome bonito aí. Esse segundo império da Babilônica. E o que o Enem pode cobrar do segundo império babilônico? A tentativa deste rei de alcançar os céus, de ser muito importante, mais importante que os próprios deuses da época. E aí eu vou destacar para vocês, né, duas grandes obras. Isso, a chamada Torre de Babel, que era uma construção na tentativa de alcançar os deuses. E aí, pessoal, há uma história maluca, eu vou chamar de história, não de história, que no topo aí da Torre de Babel vai ter o Deus, que é chamado Deus Marduk. E quando você olha alguns documentos históricos, o rei Marduk é um rei baixinho, meio gordinho, com chifres. Era o Deus que ele queria alcançar. Olha que loucura. Quando você também que é religioso estuda lá uma passagem da Bíblia, você vai ouvir falar de jardins suspensos da Babilônia e da própria Torre de Babel. Não vai ouvir? É essa história que eu estou te falando. Porque além da Torre de Babel, você tem o jardim suspenso da Babilônia. A tentativa de construir jardim suspenso na tentativa de novo de alcançar os céus. Essas duas obras é que marcam o segundo império da Babilônia. E esse segundo império da Babilônia também cai. E, professor, se ele me cobrar as causas dessa queda, gente, está no próprio texto. Essas cidades, elas acabam se misturando, uma brigando com a outra. E como? Muita atenção agora. Vou te fazer uma pergunta. Qual das duas civilizações é mais protegida? O Egito ou a Babilônia? O Egito, que é a Babilônia, meu aluno, é um vale aberto, é o atual Iraque de hoje. Quando lá em 2003 os norte-americanos atacaram a região do Iraque, você pode ver que vários fatos históricos foram destruídos devido à vulnerabilidade local. Essa mesma vulnerabilidade você encontra agora, quando estamos estudando os dois impérios da Babilônia. Uma região riquíssima histórica, que infelizmente foram destruídas pelas atrocidades de guerras atuais. Tá, pessoal, eu quero saber mesmo quando o Enem pode cobrar isso de mim. Vamos acompanhar? Facinho, facinho, tá bom? Olha aí na tela aí. Tem um texto, e é sobre esse texto que vai te cobrar alguma coisa. Acompanha comigo. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos
a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios. A pirâmide de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. Tá, beleza, professor. Ah, e aí? Aí vem a pergunta. O texto fala que hoje, né, muitas pessoas vão lá para ver de perto essa grandiosidade histórica. Aí vem a pergunta, ou o questionamento. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente. Opa, como é que é, professor? Se hoje, quando você vai, ou você for ao Egito, e se deparar com aquelas grandiosidades, você vai ver aquilo ali com os olhos de um turista. Mas e para a época? Aí vem a pergunta. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente. O que era interpretado? As pirâmides. E eu te disse o que significava as pirâmides. Lembra disso? Vamos ver se isso aqui vai ajudar? Letra A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Parece bonita, né? Que falou de grandiosidade, falou de poder. Eu disse que os escravos até existiam, mas para construir obras. Vamos ver a letra B? Representava para a população do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul. Meu Deus, o que tem a ver a pirâmide com migração? Não precisa nem fazer história para saber que não é a letra B. C. Significava solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam os deuses, suas riquezas. Meu Deus, não. D. Representava a possibilidade para ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Gente, para isso, aquele bando de obra para isso? Não, né? Significava um peso para a população egípcia. Vou parar. Peso? Aí continua, né? Que condenava o luxo faraônico. Gente, pelo contrário, quanto mais luxuosa fosse a pirâmide, maior seria o poder do faraó. Então, para aqui, olha para mim. Se eu te disse que não era para decorar o nome de pirâmide alguma, mas que ela tinha um porquê, representando o papel, o poder do faraó, quanto maior, quanto mais esplendor, quanto mais bela ela fosse, maior seria o poder do faraó. Eu pergunto você que está na sua casa, qual é a única alternativa que associa a pirâmide ao poder do faraó? Isso aí, letra A. Não vou nem discutir. Letra A é o marido, meu aluno. Quanto mais bela, quanto maior ela fosse, maior seria o poder do faraó. Viu como é que é fácil ficar? Então é isso aí, meu aluno. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu!